né? A gente vai conversar a respeito desses recursos para que vocês possam entender que o simples fato de eu estar neste momento, por exemplo, conversando com vocês ou fazendo uma explanação sobre um determinado assunto, não garante a efetivação desse processo de ensino-aprendizagem. E é exatamente por isso que é toda a estrutura organizacional, administrativa, todo o projeto político-pedagógico da instituição que te oferta um curso em EAD é pensada criteriosamente para que essa mediação, para que essa troca, para que esse diálogo ele possa acontecer na relação professor-aluno. Então, nessa primeira aula, nesse primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre o desenvolvimento da comunicação, das diferentes formas de nos comunicarmos, né? Desde os ruídos até as pinturas rupestres, chegando agora no uso das tecnologias. Definir para vocês que a educação à distância, ela é um processo de aprendizagem que é planejado, ela não acontece solta, tão livre assim como algumas pessoas pensam, né? E que a principal característica é exatamente essa separação entre o professor e o aluno, mas sem perder a sua essência, que é a mediação pedagógica. Ela tem uma estrutura muito grande por trás dela para ela poder acontecer. Então, o que a gente salientou bem é que a EAD ela é um processo extremamente planejado e tem uma estruturação imensa por trás dela para que a efetivação do ensino-aprendizagem aconteça. Isso vocês não podem esquecer. A educação à distância ela é uma modalidade de ensino regulamentada por legislação, né? Os cursos, para serem ofertados e serem reconhecidos, precisam passar por um credenciamento do MEC, né? E o último grande diferencial que nós falamos nesse primeiro bloco é exatamente a necessidade dessa mediação pedagógica para que ela possa alcançar os objetivos esperados. Vejo vocês na próxima aula. Obrigada, Eliane. Que existem alguns fundamentos que são essenciais para entender o ensino à distância. Como que o ensino à distância pode ser definido, afinal? Bom, então como nós tínhamos conversado, existem uma série de estratégias que são utilizadas e que são pensadas quando uma instituição resolve oferecer um curso à distância. Para além desses recursos, é importante compreender o que é de fato a educação à distância, né? Porque nós temos como característica principal essa separação física entre o professor e o aluno. Esse é o grande diferencial. Porém, mesmo existindo essa separação física entre nós, todo o curso e toda a estrutura é fundamentada, é pensada, é estruturada no sentido de nos aproximar. Então você tem uma série de recursos que são mobilizados para isso, que não fogem da característica de ser um curso à distância, mas que é pensada para estabelecer um diálogo, para estabelecer uma aproximação, para que todos os assuntos que são conversados dentro do curso, dentro das propostas, eles tenham uma relação direta com o cotidiano ou com aquilo que o aluno vem buscar. Quando você se inscreve num curso de educação à distância, você pode vir buscar ele como sua primeira formação, você pode vir buscar ele apenas como um curso de complementação, né, de especialização. Existem vários recursos que são utilizados para isso, vários motivos que te fazem vir buscar esse curso. Então é esse diálogo que precisa existir entre o professor tutor e o aluno para que aquilo que vocês vieram buscar, vocês consigam levar para a vida de vocês. Então, enquanto definição, a EAD prevê isso, a separação física entre o professor e aluno, mas sem perdermos a qualidade, sem perdermos a essência desse diálogo, que é mais facilitado, claro, no ensino presencial, né? Porque lá no presencial, se você percebe que o aluno está com alguma dúvida, você percebe alguma movimentação diferente na turma com relação a algum assunto, na hora você para, você faz a intervenção necessária e você busca a compreensão daquilo. Aqui na EAD a gente não tem isso, né? Então pensar nesses fundamentos precisa ser uma preocupação daqueles que elaboram um curso para essa modalidade de educação. Então esse é um dos fundamentos, né? São vários, mas esse é um dos fundamentos. Respeitar essa distância, essa separação física entre o professor e aluno, que está prevista na sua definição, e ao mesmo tempo me preocupar com a aproximação, né? Parece muito
descompasso as duas informações, mas não é. Estamos separados, mas ao mesmo tempo tentamos nos aproximar constantemente para poder facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então é essa a definição que nós temos. Eliane, no primeiro bloco você falou de duas coisas específicas, que eram a mediação e também da necessidade de outros recursos que são pensados para o ensino à distância. Eu queria que você falasse desse exemplo, que recursos são esses? Então, são duas palavras essenciais para o trabalho com a EAD, né? A mediação pedagógica sendo eficiente e o processo de interação. Então, a interação é exatamente o diálogo entre o professor e o aluno, onde a gente tenta conduzir todo o processo. Então, nessa condução é que entra a interação. Eu preciso buscar mecanismos, buscar na plataforma que eu utilizo para o curso, recursos que auxiliem nesse processo de interação. Então, nós falamos um pouquinho nas nossas aulas sobre os fóruns, né, sobre os chats, sobre as mensagens curtas de áudio ou de vídeo que podem ser mandadas, os podcasts e os videocasts que eu citei como exemplo. Então, esses recursos, eles auxiliam na minha interação com vocês. É suficiente? São os únicos? Claro que não, porque não adianta eu ter o recurso e eu não mobilizar o aluno a ir buscar essa ferramenta dentro da plataforma. Então, quando a gente se inscreve num curso à distância, a gente precisa ir buscando esses recursos e tentarmos nos aproximar cada vez mais do professor tutor, porque ele é o mediador do processo de ensino e aprendizagem, ele vai conduzindo o processo, ele sabe qual é o objetivo do curso. Ele tem desenhado na cabeça dele o curso inteiro, desde a sua matrícula até a conclusão do último módulo. Você, enquanto cursista, você vai recebendo as informações gradativamente, você vai avançando gradativamente. Quem vai conduzir você nesse processo é a mediação do seu professor tutor. Como que ele alcança essa mediação? Com propostas interativas, né? Propostas de aproximação, propostas que facilitem o diálogo. Então, os fóruns, os chats, as videoconferências, as videoaulas, né? Eu posso utilizar até mesmo outros recursos, eu posso criar grupos nas redes sociais para poder facilitar. Está fora da plataforma, mas é um recurso de aprendizagem que pode ser utilizado também. Eu posso utilizar recursos da internet para poder estreitar essa minha relação com o cursista. Ah, mas se você pegar qualquer recurso das redes sociais voltados para a educação, você está saindo da plataforma, você está saindo do curso. Não, eu não estou saindo, posso não estar utilizando a plataforma, mas eu estou facilitando o meu diálogo com o aluno. O aluno, ele posta a dúvida lá, demora 48 horas. Se for uma situação emergencial, ele não pode esperar 48 horas para ter a resposta. Então, a gente pode dispor de outros recursos que favoreçam isso. Isso é regra? Não, não é regra. São alternativas que os cursos à distância eles vão buscando nessa tutoria mais ativa para garantir esse processo de ensino-aprendizagem com qualidade e contextualizado, para que você possa levar isso para toda a vida, não apenas como informação, mas como conhecimento. E Eliane, você consegue explicar um pouco para a gente por que o EAD é considerado um processo educacional? Primeiro, a gente precisa entender o que é um processo educacional, né? Então, todos os autores que trabalham aí a questão da educação, elas falam que o processo educacional, ele começa lá na educação infantil e ele vai até o ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, é esse caminho percorrido onde você adquire conhecimento para a sua formação pessoal e profissional. Então, é um processo, é uma construção contínua. A EAD, ela é considerada modalidade de educação, né, garantido por lei ela ser considerada como modalidade de educação, e ela também é um processo educacional porque ela constrói conhecimentos, ela pode fazer com que a pessoa saia preparada para a sua primeira profissão. Né? Até algum tempo, os cursos em EAD, eles eram direcionados apenas como um complemento na formação inicial. Hoje, grande parte das instituições oferecem esses cursos como formação inicial. Então, eu quero fazer pedagogia, mas eu não tenho como ir para a faculdade todos os dias. Eu tenho um curso de pedagogia na modalidade à distância? Tenho. 100% à distância? 100% à distância.
Então, ela faz parte. Se a pessoa passou pela educação infantil, Fundamental